Copom reduz mais uma vez a estimativa da inflação para este ano. Confiança da construção sobe 3,5 pontos em setembro. E você vai ver também. Governo anuncia as regras do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Furacão Ian chega a Cuba com ventos de mais de 200 km por hora. Gasodutos são afetados por vazamentos no Mar Báltico e a Europa investiga a possibilidade de sabotagem. Estudo aponta que beber de 2 a 3 xícaras de café por dia aumenta a expectativa de vida. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Puxada pelos preços dos combustíveis, a prévia da inflação de setembro indica mais uma queda. Analistas do Copom também reduzem a estimativa da inflação para o ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central atualizou para baixo as projeções da inflação oficial de 2022, mesmo após a manutenção da taxa Selic. Segundo a análise do Copom, o IPCA neste ano deve ficar em 5,8%. Anteriormente, na ata da última reunião, o grupo havia projetado uma inflação em 6,8% para este ano. O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. A prévia de setembro indicou queda de 0,37%. Se confirmado, vai ser o segundo mês seguido com deflação. Em agosto, a taxa havia sido de menos 0,73%. Esse resultado foi influenciado mais uma vez pela queda no grupo dos transportes, que contribuiu com quase meio ponto percentual no índice do mês. Também houve recuo nos preços de comunicação e alimentação e bebidas. No lado das altas, a maior variação veio do vestuário, que acelerou em relação a agosto. Ainda em destaque no mês está o grupo de saúde e cuidados pessoais, que teve a segunda maior variação no índice de setembro. Os demais grupos ficaram entre 0,12% de educação e 0,83% de despesas pessoais. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,63% e em 12 meses de 7,96%, abaixo dos 9,6% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de confiança da construção subiu em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o mês registrou o nível mais alto dos últimos 10 anos. O índice de confiança da construção subiu em setembro para 101,7 pontos. Esse é o maior nível desde novembro de 2012. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas informou que, no ano, o indicador acumula alta de 5 pontos. O Instituto destacou que a melhora do ambiente de negócios da construção foi bastante significativa em setembro. Isso porque o índice de confiança ultrapassou a marca de neutralidade, revelando a prevalência do otimismo. O resultado de setembro foi influenciado tanto pela melhora das avaliações do momento atual e também das perspectivas para os próximos meses. O índice de situação atual avançou para 97,7 pontos, o maior nível desde janeiro de 2014. Já o índice de expectativas subiu para 105,7 pontos. Essa alta é resultado de um otimismo em relação à tendência dos negócios nos próximos 6 meses e da demanda no curto prazo. Já o nível de utilização da capacidade de mão de obra ficou estável. O governo publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Pelo fato das parcelas serem descontadas diretamente na folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor de R$ 600, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400. Assim, o valor da parcela será de, no máximo, R$ 160. A portaria publicada estabelece que o número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 13,5% ao mês.
O Ministério da Cidadania vai descontar diretamente dos benefícios as parcelas do empréstimo mensalmente. Assim, o beneficiário vai receber apenas o valor restante. É obrigatório que sejam informados a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. São proibidos a cobrança de taxa de abertura de crédito, TAC, e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento do prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. E os auxílios caminhoneiro e taxista podem ser solicitados até o dia 10 de outubro. Mais de 600 mil benefícios foram pagos no último sábado. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que foram pagos 341 mil benefícios a transportadores autônomos de carga e 297 mil a taxistas, totalizando quase 1 bilhão e 900 milhões de reais nos dois auxílios do governo. Até o dia 10 de outubro, os profissionais do transporte de carga e os taxistas podem regularizar a sua situação e também registrar a autodeclaração para receber o benefício. Tem direito ao auxílio caminhoneiro transportadores de carga autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, da ANTT. Os profissionais devem estar com a Carteira Nacional de Habilitação e o CPF válidos. No caso do auxílio taxista, tem direito ao benefício os motoristas de táxi registrados na administração municipal. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro. A prestação das informações cabe inteiramente às prefeituras ou ao governo do Distrito Federal. O Brasil já tem a gasolina mais barata que os Estados Unidos, Japão e a Alemanha. Segundo o levantamento do Global Petrol Prices, o litro do combustível no mercado brasileiro custa em média R$ 5,18. O valor é menor que o valor dos Estados Unidos, que custa R$ 5,60, que o do Japão, que vale R$ 6,22, e também da Alemanha, com valor equivalente a R$ 10,30. No ranking geral, o valor do combustível brasileiro é o 31º mais baixo do mundo. O comparativo é feito com base no preço em dólar da gasolina nos postos. O último levantamento da Agência Nacional do Petróleo informou que o preço já caiu 33,9%, tendo ficado R$ 2,51 mais barato. Agora o assunto é eleição. A partir de hoje, até 48 horas depois do encerramento da votação, os eleitores não podem ser presos ou detidos. A medida serve para garantir que ninguém seja impedido de votar. A regra, prevista pela legislação eleitoral, garante que nenhum eleitor pode ser preso, exceto em caso de flagrante ou quem for alvo de sentença criminal, por crime inafiançável, como racismo, por exemplo. Os candidatos que disputam as eleições também não podem mais ser presos desde o último dia 17. E ainda falando de eleições, 1.200.000 eleitores vão ter atendimento preferencial no dia da votação, no dia 2 de outubro. A recepção prioritária vale para pessoas com deficiência, idosos gestantes, lactantes e também responsáveis com crianças de colo. Nestas eleições são esperados nas urnas mais de 1.270.000 eleitores com dificuldades. O número de pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida nas eleições aumentou 35% em comparação com o pleito de 2018. Para atender esses cidadãos, a Justiça Eleitoral estabeleceu mecanismos para garantir o acesso ao local de voto. Um deles é o atendimento prioritário. Além de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o atendimento prioritário vale para idosos, gestantes, lactantes e responsáveis com criança de colo. No momento da votação, se o eleitor não tiver requerido o atendimento prioritário no cartório eleitoral, ainda é possível informar ao mesário sobre as limitações e pedir providências. Também é possível contar com a ajuda de uma pessoa de confiança, se for autorizada pelo presidente da mesa receptora de votos. Todas as urnas eletrônicas são preparadas para atender pessoas com deficiência visual, com o teclado em braille e fones de ouvido nas seções com acessibilidade, e onde houver solicitação específica para o eleitor com deficiência visual.
Agora vamos falar do tempo. A chuva constante que se iniciou em alguns pontos do país deve continuar nesta terça-feira. Entre as principais áreas afetadas estão o Centro-Sul, Sudeste e partes aí da região norte do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva esperado para essas regiões deve ultrapassar os 80 milímetros. Agora vamos conferir como está o tempo nesse momento em algumas cidades. A gente começa falando de Londrina, no Paraná. Podemos ver que o tempo por lá está bem encoberto e com muitas nuvens carregadas. A cidade já enfrentou chuva nesta manhã e tem previsão de mais temporais ainda hoje. Londrina registra nesse momento 21 graus. Agora vamos lá para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Nesse momento, a cidade enfrenta uma chuvinha moderada. E olha, a previsão é de que o tempo fique assim a tarde toda com esse vai e vem de chuva. Nesse momento, a cidade registra 19 graus, mas a expectativa é de que a temperatura chegue aos 24 graus. E antes de finalizar, vamos com a câmera 10 lá fora dar uma olhadinha em como está o tempo aqui em São Paulo. Ó, você vê na sua tela, o tempo continua instável, o sol aparece bem fraquinho em alguns momentos, mas mesmo assim o céu ainda continua bastante encoberto. De volta comigo? Se você for sair de casa, não esqueça o guarda-chuva, porque segundo o INMET tem previsão de mais temporais para a cidade ainda hoje. E veja a seguir, gasodutos que fornecem gás da Rússia para a Alemanha foram afetados por vazamentos no Mar Báltico. E ainda, estudo aponta que beber de 2 a 3 xícaras de café por dia aumenta a expectativa de vida. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. O furacão Ian chegou a Cuba nesta terça-feira, pouco depois de ser elevado para a categoria 3. Autoridades orientaram a população a procurar abrigo e também fortalecer a defesa contra os ventos e as chuvas. Autoridades informaram que todos os circuitos do distrito de Pinar del Rio estão sem energia elétrica e quase 38 mil pessoas foram retiradas de casa. A tempestade registra ventos de 185 km por hora, com rajadas de até 200 km por hora. Na segunda-feira, a Defesa Civil declarou fase de alerta em Pinar del Rio, Artemisa e no município de Isla da Juventud, onde foram registradas inundações e ondas de 5 a 7 metros. Moradores da capital Havana formaram longas filas para conseguir alimentos. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, também se prepara para a chegada de Ian. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em 67 condados. Em cidades como Miami, Fort Lauderdale e Tampa, as autoridades começaram a distribuir sacos de areia entre os moradores para reforçar a proteção contra as inundações. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que fornecem gás da Rússia para a Alemanha, foram afetados por vazamentos no Mar Báltico. As causas ainda estão sendo investigadas, mas a possibilidade de sabotagem não foi descartada. Após o anúncio na segunda-feira de um vazamento no gasoduto Nord Stream 2, autoridades suecas e dinamarquesas anunciaram nesta terça-feira a detecção de 2 vazamentos de gás incomuns no Nord Stream 1. Objetos de tensões geopolíticas nos últimos meses, os 2 gasodutos explorados por um consórcio vinculado ao grupo russo Gazprom estão fora de operação devido à guerra na Ucrânia, mas permanecem repletos de gás. A Rússia afirmou que está extremamente preocupada com os vazamentos e acrescentou que não descarta nenhuma hipótese, incluindo uma sabotagem. A Dinamarca colocou em alerta todas as suas infraestruturas energéticas, mas indicou que é muito cedo para determinar as causas dos incidentes. O país escandinavo aumentou o alerta no setor de energia elétrica e de gás e proibiu a navegação e o sobrevoo no local. Medidas concretas para reforçar a segurança das fábricas e das instalações devem ser implementadas pelas empresas do setor. E com a saída de cidadãos da Rússia, países como a Geórgia e o Cazaquistão começaram a relatar um aumento expressivo da chegada de russos.
O número de russos que chegam diariamente à Geórgia praticamente dobrou a quase 10 mil pessoas por dia desde o anúncio. Autoridades da região russa da Ossétia do Norte admitiram que a situação é tensa na fronteira. Autoridades locais anunciaram a criação de um posto militar de mobilização na fronteira para recrutar os reservistas que tentam sair do país. No Cazaquistão, o governo anunciou que vai proteger os russos que fogem para o território para escapar do alistamento militar. Quase 100 mil chegaram ao país desde 21 de setembro. E ainda falando sobre o conflito no leste europeu, o presidente russo Vladimir Putin deve anunciar a adesão de regiões ocupadas da Ucrânia à Federação Russa na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro. Hoje, dia 27, acontece o último dia do referendo que a Rússia organizou para a anexação de 15% do território ucraniano. Na votação, que começou na última sexta-feira, dia 23, moradores das províncias de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporízia, nas regiões sul e leste da Ucrânia, respondem se desejam se juntar à Rússia. O governo de Moscou justifica esse referendo com a afirmação de querer livrar a Ucrânia de nacionalistas e proteger as comunidades de pessoas que falam russo no país. Vale lembrar que no fim de semana o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou defenderá qualquer território que anexar usando qualquer arma em seu arsenal, o que levou o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, a rebater que os Estados Unidos responderão a qualquer uso de armas nucleares. A Ucrânia e os países do Ocidente afirmam que o referendo é uma farsa e que não vão reconhecer o resultado. Agora vamos falar da Itália, que divulgou o resultado final das eleições parlamentares que aconteceram no domingo. O partido de extrema-direita, Irmãos da Itália, encabeçado por Giorgia Meloni, confirmou a vantagem e terá maioria absoluta no parlamento. O partido de extrema-direita Irmãos da Itália recebeu 26% dos votos na eleição de domingo, o que significa que a fusão de direita terá a maioria folgada no parlamento, de acordo com os resultados finais divulgados nesta terça-feira. A coalizão inclui ainda outros dois partidos, a Liga Anti-Imigração e o Força Itália. Somados, os três partidos terão 237 cadeiras na Câmara dos Deputados, de um total de 400 cadeiras. Além de ter a maioria no Senado, com 115 cadeiras de 200. O anti-imigração recebeu 8,8% dos votos, enquanto o conservador Força Itália conquistou 8,1% dos votos, de acordo com o Ministério do Interior. A coalizão de direita também conta com um partido pequeno, que representa menos de 1% dos votos, para um total de 43,8% dos votos no parlamento. O Partido Democrático de Centro-Esquerda recebeu 19% dos votos e se aliou com duas pequenas formações ambientalistas e esquerdistas. Serão, então, 84 cadeiras na Câmara e 44 no Senado. E mudando de assunto, a Agência Espacial Americana realizou na noite de ontem um feito histórico. A missão DART, que tinha como objetivo mudar a rota de um asteroide, foi um sucesso. Vamos conferir. O momento do impacto, a 11 milhões de quilômetros da Terra, foi acompanhado ao vivo. O objetivo foi desviá-lo de sua trajetória. Um teste inédito para buscar mecanismos que permitam defender a Terra da colisão devastadora de um objeto cósmico. A nave, menor que um carro, se chocou a mais de 20 mil quilômetros por hora contra seu alvo. Equipes da NASA, reunidas no Centro de Controle da Missão em Maryland, comemoraram o feito. A missão, denominada DART, deve ajudar a determinar a resposta se for detectado um asteroide que ameace colidir com a Terra no futuro, destacou a NASA. A nave decolou em novembro do ano passado da Califórnia. A colisão foi com a Lua Dimorphos, que orbita o asteroide Didymos, mas não oferece risco de impacto com o planeta Terra. E agora vamos falar de esporte. A seleção brasileira enfrenta a Tunísia logo mais às 3h30 da tarde, pelo horário de Brasília, lá na França. O Brasil vem embalado após vencer a seleção Gana por 3-0 na última sexta-feira e acumula aí uma série de 14 partidas sem perder. O técnico Tite fará 2 alterações em relação ao último jogo. O lateral Danilo e o meio-campista Fred devem retornar ao time titular, no lugar do zagueiro Éder Militão e do atacante Vinícius Júnior.
O jogo será realizado nos Parques do Príncipe, estádio do PSG, time de Neymar e Marquinhos. Esse é o último compromisso da amarelinha antes da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro. E antes de encerrar, falamos sobre uma preferência nacional, o cafezinho. Tem gente que não consegue começar o dia sem ele, para outros é uma parada obrigatória ali no meio do trabalho para recarregar as energias. E, Paty, imagina quantos negócios não foram fechados ali só com a justificativa, vamos tomar um cafezinho? Com certeza, viu, Dani? Olha, mas além de ser muito saboroso e social, o café também faz bem para a saúde. Pelo menos é o que mostra um estudo feito na Europa com mais de 450 mil pessoas. 3 xícaras por dia podem evitar aí problemas cardíacos e também aumentar a expectativa de vida de uma pessoa. Vamos conferir. Um estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology descobriu que beber de 2 a 3 xícaras de café por dia pode aumentar a expectativa de vida e diminuir o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em comparação às pessoas que não consomem a bebida. Esse estudo foi realizado com o café moído, o instantâneo e o descafeinado. Todos os tipos foram associados a reduções equivalentes na incidência de doenças cardiovasculares e morte por doenças do coração ou qualquer outra causa. A pesquisa contou com cerca de 450 mil participantes, entre 40 e 69 anos de idade, livres de arritmias e outras doenças do coração. A maioria dos voluntários declarou optar pelo café instantâneo, seguido do café moído e o descafeinado. Mais de 100 mil participantes, o equivalente a 22,4% do total, não bebiam café. Esse grupo serviu como comparação para a incidência de doenças. Apesar da cafeína ser a substância mais conhecida do café, a bebida contém mais de 100 componentes biologicamente ativos. Segundo os cientistas, é provável que os compostos não cafeinados tenham sido responsáveis pelas reações observadas entre o consumo do café, doenças cardiovasculares e a sobrevivência. As descobertas indicaram que beber pequenas quantidades de café de todos os tipos pode ser entendido como um comportamento saudável para o coração. E aí, Dani, vai um cafezinho? Aceito agora para recarregar as energias, não é? Isso mesmo. E olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações, a 1h50. Uma ótima tarde, até amanhã.